Alô, amigos, vamos agora aprender como é que se calcula a área de um triângulo. Ô professor, mas para calcular a área do triângulo, a gente não já estudou em geometria plana? Estudou, meu filho. E se você há de se lembrar, nós vimos várias fórmulas. Eu vou até aproveitar aqui para relembrar, não é? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A área de um triângulo é também lado vezes o seno do ângulo entre os lados sobre 2. A área de um triângulo é também lado mais lado vezes o raio da circunferência inscrita sobre 2. A área de um triângulo é também lado vezes lado sobre 4 vezes o raio. A área de um triângulo é também a raiz quadrada, que é até conhecida como fórmula de Herão, do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C, onde A, B e C são os 3 lados do triângulo. Se o triângulo for equilátero, a área de um triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E se o triângulo for retângulo, a área do triângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Ou então hipotenusa vezes altura relativa à hipotenusa sobre 2. Ô professor Ednaldo, se eu tenho essas 5 fórmulas que servem para calcular a área de qualquer triângulo, tenho essa para o triângulo quando ele é equilátero e tenho essa quando o triângulo é retângulo, para que eu preciso mais de uma fórmula para calcular a área de triângulo? Eu podia usar essas? Podia. Mas se você fosse usar essas, você ia ter um trabalho muito grande para calcular a área de um triângulo quando fosse dado a você os 3 vértices. Então nós vamos aprender através da geometria analítica um método mais prático para se calcular a área de um triângulo quando se conhece os 3 vértices desse triângulo. Vamos lá? Vamos lá. Quero inclusive já dizer por antecipação a vocês que a demonstração dessa fórmula, continue aí, vai ser muito trabalhosa, mas eu vou ter esse imenso trabalho, só que você, quando for calcular a área do triângulo, não vai ter trabalho praticamente nenhum. Então vamos lá, área de um triângulo, e aqui a gente não está preocupado qual é o tipo de triângulo, pode ser qualquer triângulo. Agora é preciso que você conheça os 3 vértices deste triângulo. Então imagine aqui o plano cartesiano, com muito amor, bem devagarzinho. Considere aqui no plano cartesiano um ponto A, um ponto B e um terceiro ponto C, e que esses 3 pontos, A, B e C, sejam os 3 vértices, os 3 vértices de um triângulo. E que você queira calcular a área, que eu vou chamar A índice T, desse triângulo. Se os 3 vértices são conhecidos, você sabe quem é a abscissa de A, sabe quem é a ordenada de A, sabe quem é a abscissa de B, sabe quem é a ordenada de B, sabe quem é a abscissa do vértice C e sabe também quem é a ordenada do vértice C. Esses valores, abscissa de A,
abscissa de B e abscissa de C, e essas projetantes são perpendiculares ao eixo das abscissas. A ordenada de A, a ordenada de C, a ordenada de B, e essas projetantes são perpendiculares ao eixo das ordenadas. Esses 6 valores são conhecidos. E como é que eu calculo a área desse triângulo? Eu não sei se vocês concordam comigo. A área desse triângulo é a área deste trapézio, acompanhe bem, mais uma vez, a área deste trapézio, mais a área desse segundo trapézio, são trapézios retângulos, menos a área desse terceiro trapézio. No primeiro trapézio, a base maior, daqui para aqui, é a ordenada de B, a base menor é a ordenada de A, e a altura é a abscissa de B menos a abscissa de A. No segundo trapézio, este aqui, a base maior também é a ordenada de B, a base menor é a ordenada de C, e a altura dele é a abscissa de C menos a abscissa de B. E neste terceiro trapézio, a base maior é a ordenada de C, a base menor é a ordenada de A, e a altura é a abscissa de C menos a abscissa de A. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Mas nada me impede de escrever a altura vezes base maior mais base menor sobre 2, não é? Então vai ser seguindo essa ordem que nós vamos calcular a área dos 3 trapézios. Bora lá? Área, é melhor ficar assim, né? Área do primeiro trapézio, esse aqui, base maior, não, altura, abscissa de B menos abscissa de A, vezes base maior, ordenada de B, mais base menor, ordenada de A sobre 2, mais a área do segundo trapézio, altura, abscissa de C menos abscissa de B, abscissa de C menos abscissa de B, vezes base maior, ordenada de B, mais base menor, ordenada de C sobre 2, menos a área do terceiro trapézio. A área desse terceiro trapézio é a altura, abscissa de C menos abscissa de A, vezes base maior dele, ordenada de C, mais a base menor dele, ordenada de A, sobre 2. Como aqui é sobre 2, sobre 2, sobre 2, eu posso botar esse sobre 2 em evidência. Então fica 1/2. 1/2 de quê? 1/2 de quê? Aí agora vamos eliminar esses parênteses. Esse primeiro aqui eu vou eliminar bem devagarzinho, abscissa de B vezes ordenada de B, abscissa de B vezes ordenada de B, abscissa de B vezes ordenada de A, menos abscissa de A, menos abscissa de A,
vezes ordenada de B, menos abscissa de A, vezes mais ordenada de A. Menos vezes mais. Menos abscissa de A vezes ordenada de A. Aqui eu já vou ser um pouco mais rápido. Bora? Abscissa de C vezes ordenada de B. Abscissa de C vezes ordenada de C. Está fechando bem. Menos abscissa de B vezes ordenada de B. Menos abscissa de B vezes ordenada de C. Agora atenção, aqui eu vou eliminar esse parêntese e depois que eu for eliminando, eu vou trocando os sinais, porque é o simétrico desse produto. Então eu tenho que multiplicar e para ficar simétrico eu tenho que trocar o sinal. Então fica menos abscissa de C ordenada de C, menos abscissa de C ordenada de A, mais, porque fica menos abscissa de A ordenada de C, menos dá mais abscissa de A ordenada de C, mais abscissa de A ordenada de A. Veja que cada eliminação de parêntese dessa gerou 4 termos. Então eu tenho aqui 3 eliminações, 3 vezes 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 termos. Só que desses 12 termos, 6 você vai cancelar. Só vão ficar 6. E quais são os que se cancelam? Aqueles em que na multiplicação os dois índices são iguais. Como por exemplo aqui. Como por exemplo aqui. Deixa-me achar a tampinha do lápis para ele não secar. Como por exemplo aqui. Você tem mais xbyb vai ser cancelado com menos xbyb. Pode procurar que você acha. Olha ele aqui. Menos xbyb. Aqui, ó, menos xay, você vai cancelar com mais xay. E aqui esse, menos xcyc, pode procurar que vai ter o mais xcyc para cancelar com ele. Olha ele bem aqui. Dos 12 restaram 6, porque você cancelou 6. E desses 6, tem 3 precedidos de mais, e tem 3 precedidos de menos. Então fica, a área do triângulo é 1/2. Agora veja uma coisa, se você concorda comigo. Não existe área negativa. Como não existe área negativa, eu não posso permitir que essa operação aí resulte no número negativo. Para evitar que resulte no número negativo, eu boto um módulo. Agora eu vou escrever os 3 precedidos de mais, xbyA, né? Espera aí, só uma coisinha. Eu vou escrever logo os 3 que estão precedidos de menos. Um é esse, menos xayb. Esse, menos xbyc, mais um precedido de menos. Esse aqui, ó, menos xc, xcyA. Agora os precedidos de mais xayc. Tenham calma, eu disse que era trabalhoso. Agora o mais aqui, xbyA. E finalmente esse mais xayc em módulo. Eu não sei se vocês entenderam a lógica que eu quis. Eu quis ficar assim, ó. XA, XB, XC. Menos. XA, XB, XC. Mais.
Agora eu quero te mostrar outra coisa. Quando você tem uma modulação, por exemplo assim, módulo de menos 3, quanto é isso? 3. Se você chegar aqui dentro das barras do módulo, na modulação, aqui no modulando, que fica entre as barras, se trocar esse sinal, botar mais 3, o resultado continua o mesmo. Então, quando eu troco o sinal do que está entre as barras do módulo, o resultado não muda. É exatamente o que eu vou fazer. Aqui onde tem menos, vai ser mais. Onde tem menos, vai ser mais. Onde tem menos, vai ser mais. Onde tem mais, vai ser menos. Onde tem mais, vai ser menos. Onde tem mais, vai ser menos. Então, é com isso aqui que você calcula a área de um triângulo. Quando sabe o XA, o XB, o XC, o XA, o XB, o XC, o YA, o YB, o YC, o YA, o YA, o YB e... cadê? Menos... eu tenho que colocar mais aí, mais é XB, YA. O outro mais é mais XC, YB. Virou menos, então é mais XC, YB, XC, YB, e aqui esse menos XB, YA veio de um mais XB, YA, que é esse aqui, mais XB, YA, perfeito. Então, entender a lógica, XA, XB, XC, mais, XA, XB, XC, menos, menos, menos. Agora veja que coisa maravilhosa, Esse XA, o XB e o XC são as três abscissas dos três vértices, o YA, o YB e o YC são as três ordenadas dos três vértices. Mas, professor Ednaldo, isso é muito difícil de memorizar, é verdade. Só que existe um artifício, um algoritmozinho que permite você calcular isto aqui de um modo muito simples, desde que você rearrume. Rearrume como? O que é que está escrito aí dentro dessa janelinha vermelha? Bora lá, aqui. O que está escrito dentro da janelinha vermelha é que a área do triângulo, dentro da janelinha vermelha, é um meio do módulo. E isso que está dentro das barras do módulo, isso tudinho aqui, pode ser organizado assim. Você bota uma barra aqui que não é de módulo e escreve XAYA, XBYB, XC, YC. Porque os vértices são A, B e C. Você bota a abscissa ordenada do vértice A, a abscissa ordenada do vértice C, a abscissa ordenada do vértice B e a abscissa ordenada do vértice C. Repete a primeira linha. Professor, isso é um determinante? Não, não é um determinante, porque tem mais linhas do que colunas. Parecido. É um artifício, XA e YA. Fecha a segunda barra aqui, lembrando um determinante e o módulo. Se você efetuar uma multiplicação aqui, seguindo essa diagonal descendente, e na diagonal descendente você manter os sinais, fica XA, YB, olha, XA, YB, mais XB, YC, XBYC, XC, YA. E agora nas diagonais simétricas, você troca o sinal. Menos XBYA, menos XBYA, menos XCYB, menos XCYB, menos XAYC, menos XAYC. Então veja que o que está aqui
é muito fácil de memorizar se você escrever dessa maneira. Nessas diagonais descendentes que pegam dois termos, você multiplica os dois termos e adiciona. Nas descendentes. E nas ascendentes, você multiplica os dois termos e subtrai. Sensacional. Veja como ficou fácil agora. A área do triângulo é 1/2 do módulo dessa estrutura algébrica. Quais são os vértices? Eita, será que vai cortar o som, o áudio? Acho que não, né? Vamos em frente, aí a gente testa no final. Quais são os vértices? É a empolgação. A, B e C, se os vértices são A, B e C. Qual foi o primeiro vértice? A. Aí você bota a abscissa de A ordenada de A. Segundo vértice. B. A abscissa de B ordenada de B. Terceiro vértice. C. A abscissa de C ordenada de C. E para completar, repete a primeira. A abscissa de A ordenada de A. Fecha a estrutura e bota o módulo, porque o papel desse módulo é impedir que a área fique negativa. E como é que calcula a área? Mais XAYB, mais XBYC, mais XCYA, menos XBYA, menos XCYB, menos XAYC. Sensacional! É assim que se calcula a área de um triângulo, quando você sabe a abscissa de A, a abscissa de B, a abscissa de C, a ordenada de A, a ordenada de B, a ordenada de C. E para você não se preocupar, essa ordem aqui, se primeiro é A, segundo é B, terceiro é C, tanto faz. Pode ser BCA, CAB, CBA, BAC, BCA, ABC, ACB. Por exemplo, se você optar por ACB, dizer que esse triângulo é o triângulo ACB, chamou ele de ACB, foi então a área, chamou ele de ACB, a área desse triângulo é 1/2 do módulo da estrutura, né? ACB, XAYA, XCYC, XBYB, repete, XAYA. Fecha a estrutura e fecha o módulo. Se chamar o triângulo de triângulo BCA, a área do triângulo é 1/2 do módulo da estrutura. XBYB, XCYC, XAYA, e repete a primeira, XBYB. Fecha a estrutura, fecha o módulo, aí fica mais XBYC, mais XCYA, mais XAYB, menos XCYB, menos XAYC, menos XBYA. Sensacional!